Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería darles la bienvenida a este congreso sobre cambio global en la región macaronésica. Se enmarca en el proyecto MIMAR, que es un proyecto, como saben, que aborda las perturbaciones humanas y también el cambio climático en el Atlántico Centro-Oriental. De todo esto vamos a hablar entre hoy y mañana, pero antes vamos a inaugurar oficialmente estas jornadas y lo vamos a hacer con el director general de la lucha contra el cambio climático y medio ambiente, José Domingo Fernández. Bien, buenos días a todos. Darles la bienvenida a esta presentación del Congreso que tiene que ver con el cambio global en la región macaronésica de MIMAR. Bien, yo soy el representante del Gobierno de Canarias, en este caso que le ha tocado, pues, por cuestión de agenda, el consejero no podía estar hoy aquí porque, como ustedes sabrán, se está desarrollando la COP25 en Madrid y, por lo tanto, ha acompañado hoy al presidente de Canarias a la primera reunión que tenían allá. Bien, sabemos que desde el Gobierno de Canarias es uno de los prioritarios, una de las acciones prioritarias. De hecho, cuando el propio discurso de investidura del propio presidente actual del Gobierno de Canarias se inició para tomar posesión, una de las cuestiones principales era la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues dentro de esos efectos cabe reseñar este tipo de iniciativa que tiene que ver con el medio marino. El medio marino se está viendo perturbado por una serie de cuestiones técnicas y específicas, entre otras por darle tres datos, digamos, relevantes. Sabemos que el medio marino hoy en día está sufriendo un proceso de acidificación, lo que lleva consigo pues dos cuestiones claras: pérdida de oxígeno dentro del propio océano y la elevación de temperatura. Esa elevación de temperatura está ocasionando una serie de circunstancias por las cuales, en este caso, como sabemos, y hay evidencia científica, y así lo ponen en manifiesto estudios como este tipo, hay especies que se están moviendo debido a la tropicalización de esta parte del océano y, por lo tanto, constituyen fenómenos que aparecen especies invasoras, aparecen pues movimientos de todas estas especies a través de los propios buques, de los propios barcos y una serie de circunstancias. Bien, aquí se irá a dar cuenta, bueno, pues de aquellos efectos más importantes, las conclusiones más importantes que se ha desarrollado en este tipo de iniciativa. Esta iniciativa que ha estado desarrollada por el Gobierno de Canarias y con una serie de socios, bueno, que aparecen por ahí, entre otros, muchos de las regiones macaronésicas, con Senegal, con Mauritania, con universidades de este tipo, con la Dirección General de Pesca y otros muchos de ellos más. Bien, solamente comentarles a nivel, digamos, desde el punto de vista del Gobierno, que el Gobierno en todo momento potenciará estas iniciativas y, en concreto, estas iniciativas se van a potenciar desde el punto de vista que ya en los presupuestos de esta consejería para el próximo ejercicio va a incrementar 4 veces más las transferencias en este caso a través de subvención y a través de tipos de encargo a las universidades canarias, incluso a los servicios del propio gobierno, como el servicio de diversidad, donde se van a reforzar precisamente todo este tipo de iniciativas, para que al final lo que intentamos es que se conozca cada vez más en profundidad todo lo que tiene que ver precisamente con los ecosistemas marinos, que deberemos de cuidar mucho. Es decir, sabemos que los océanos son fundamentales para el desarrollo de la vida y, por lo tanto, es preceptivo que nosotros hagamos un estudio riguroso de lo que está sucediendo ahí, de tal manera que nos contribuya, que nos coadyuve a que podamos, en este caso, pues establecer las medidas pertinentes para tratar de controlarlo y que sea una de las sinergias que contribuyan, en este caso, a iniciativas para la lucha contra el cambio climático. Bien, no que me quiero extender tampoco mucho más, solamente darle la bienvenida a todos ustedes y que este congreso sea lo más fructífero posible y que, por supuesto, darle también las felicitaciones a el propio organizadores que han desarrollado iniciativas como esta y que intentaremos de aplicar en otras facetas de la propia consejería para que actos como estos sean importantes y que nos ayuden a esclarecer todas aquellas circunstancias que están ocurriendo, en este caso en el medio marino y en otros medios también, llegado el caso, para
en este caso, en estos procesos, pues tratar de minimizar todos los efectos que tienen que ver con la crisis climática, que hoy en día sabemos que está en boga de todos y por lo tanto afortunadamente parece que hay un entorno social que nos está ayudando a que podamos tratar de actuar sobre ella y que las generaciones futuras se vean lo menos afectadas posible con esto. Bien, sin más, darle la enhorabuena a los organizadores y que todo sea un éxito. Muchas gracias. No te vayas, José Domingo. Antes vamos a ver, si te parece, un vídeo sobre aquello que nos preocupa. Vale. Ya sé que vas con el tiempo muy pegadito. Sobre aquello que nos preocupa y que vamos a abordar en esta jornada. La sostenibilidad de la vida en el mar es una de las grandes asignaturas pendientes de la humanidad, en la que afrontamos la continuidad de nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy. Y son las ciencias marinas la base del conocimiento a la hora de hacer compatibles la vida en los océanos con el desarrollo de las sociedades humanas. Solo así, el conocimiento y una mejor interpretación de los acontecimientos nos permitirán avanzar en este sentido. La palabra Macaronesia proviene del griego y se forma a partir de dos vocablos, Macaron, que equivale a felicidad, y Nesoi, que quiere decir islas, lo que viene a significar islas afortunadas. Conforma un espacio en el Atlántico Oriental de aguas más tropicales en su extremo sur, en el archipiélago de Cabo Verde, que se van haciendo más templadas a medida que ascendemos en latitud. Siendo las Canarias el eje central de este corredor oceánico, frontera norte para muchas especies de afinidad más tropical y frontera sur para otras tantas de afinidad más templada. Ocupan su posición más al norte las islas de Madeira y Azores, que marcan las temperaturas más frías de esta región. También forma parte una amplia franja costera que va desde Senegal hasta Marruecos, que, aunque presenta características diferenciadas con los archipiélagos oceánicos, forman parte del mismo espacio atlántico. La Macaronesia comparte una serie de peculiaridades que la convierte en un gran laboratorio para la investigación. Todos los archipiélagos presentan un mismo origen geológico, pues emergieron de las profundidades del mar tras sucesivas erupciones volcánicas. Albergan una rica biodiversidad, única en los mares del planeta, producto de la compleja interacción de su clima marino sobre las islas. Por lo que su fragilidad es aún mayor. Debido a su carácter insular, estos territorios resultan muy sensibles a la actividad humana, que ya ha transformado de forma significativa gran parte de su litoral. Se estima que anualmente las visitan cerca de 20 millones de turistas, un importante recurso económico que puede verse a su vez afectado por cambios climáticos globales o una mala gestión de los recursos.
El océano es un río sin fin que fluye por todo el planeta, y la temperatura del agua la que marca los confines. El aumento gradual de esta en los últimos años está ensanchando las fronteras para las especies más tropicales. Nuevos inquilinos que colonizan los ecosistemas macaronésicos generando cambios y desajustes. El equilibrio de antaño se ve alterado. Ejemplo de ello es el rápido crecimiento del coral de fuego, una especie invasora en Madeira y Canarias cuya presencia ha sido detectada recientemente. Este proceso se ve acelerado por el tráfico marítimo, transporte en primera clase para multitud de organismos. La mayoría de los que llegan no prosperan, pero algunos consiguen adaptarse a su nuevo hogar con notable éxito. Para numerosas especies, el aumento de la temperatura supone una ventaja. Sin embargo, para otras implica su declive o desaparición. Las praderas de fanerógamas marinas, los cebadales, sucumben ante la competencia de la Limbia mayúscula, una cianobacteria a la que beneficia el aumento de la temperatura. Y las bandas de algas pardas de la especie Cistoseira abies marina simplemente desaparecen por su intolerancia a aguas más cálidas o degradadas. Todo ello ocasiona importantes desajustes negativos en los ecosistemas marinos. La Red Natura 2000 reúne los espacios protegidos de mayor valor natural en Europa para garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de ciertas especies animales y vegetales. Lo que obliga a sus Estados miembros a actuar en consecuencia para conocer y dimensionar las amenazas o desequilibrios de los ecosistemas naturales. Es por ello que nace el proyecto MIMAR, coordinado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, integra como socios principales a la Agencia Regional para el Desarrollo de la Investigación, Tecnología e Innovación de Madeira. E por isso estamos fazendo estudos de monitorização de espécies invasoras em toda a Macaronésia. A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a trabajar en la detección de ciguatoxina en peces e invertebrados de Canarias. A la Universidad de La Laguna. El cambio climático probablemente es la fuerza de mayor transformación y por lo tanto hay que prestarle mucha atención. Al Instituto Tecnológico de Canarias. La participación del Instituto Tecnológico de Canarias dentro del proyecto MIMAR es el establecimiento de condiciones y sistemas óptimos que permitan el cultivo de dinoflagellados tóxicos a la mayor escala posible. A la Dirección Regional de Ordenamiento del Territorio y Ambiente de Madeira y a su universidad. Cada vez mais a norte e obviamente que afeta depois as Canárias e Madeira. A la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico. Nuestra participación como Banco Español de Algas en el proyecto MIMAR consiste fundamentalmente en la identificación, control y seguimiento de las especies nocivas y potencialmente tóxicas en la región o en los ecosistemas de la región macaronésica. Y a la gestión del medio rural de Canarias. Con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre las especies exóticas que llegan a los puertos de la región macaronésica y sus vectores de entrada, creando instrumentos para su prevención y control. Identificando las especies capaces de desarrollar floraciones algales tóxicas, así como los factores que las desencadenan,
recomendando mecanismos de vigilancia y coordinación entre las administraciones competentes. O estudiando los cambios en las comunidades marinas originados por la actividad humana, para así identificar aquellas con mayor capacidad para absorber estas perturbaciones, proponiendo actuaciones de conservación. El proyecto MIMAR cuenta también con la participación como socios de los países próximos, Senegal, Cabo Verde y Mauritania, con los que se compartirá conocimiento y tecnología. Los océanos son un valiosísimo bien común. Además de ser una importante fuente de alimento, contribuyen al equilibrio de las condiciones ambientales. Son el mayor productor de oxígeno del planeta y el más eficaz captador de dióxido de carbono. Conocerlo, entenderlo y protegerlo son los pilares básicos para afrontar los cambios ambientales a los que nos enfrentamos y obtener las herramientas esenciales para mitigar los efectos perjudiciales de estas variaciones. A ver, ¿qué te pareció? Muy bien. Venga. Pues una de las personas que aparece en ese vídeo es Joao Canning, lo tenemos ya con el micro craneal puesto y todo. Simplemente decir, tiene un currículum muy extenso, como todas las personas que participan en las jornadas entre hoy y mañana. O sea, les avala una trayectoria profesional muy potente y además un currículum, como digo, bastante extenso. Él, para quien no lo conozca, es investigador del MARE, del Centro de Ciencias del Mar y del Observatorio Oceánico de Madeira. Es, como muchos en esta sala, graduado en biología y tiene un doctorado por la Universidad de Kiel en Alemania sobre oceanografía biológica. Va a hablarnos, además de invasiones biológicas marinas en el siglo XXI. Adelante. Empezar con unas palabras en castellano, espero que me entiendan. Quería agradecer esta invitación. Es un placer para mí estar en Canarias y agradecer particularmente a Rogelio Ejera, el coordinador de MIMAR, que estamos trabajando juntos a 3 años y tiene sido muy bonito trabajar con ellos y con su equipo. Y creo que el proyecto MIMAR está contribuyendo de grande manera al conocimiento científico de todo lo que tiene que ver con invasiones marinas en toda la Macaronesia. Agora vou cambiar a português. Vou falar um pouco então sobre a questão das invasões marinhas em toda a Macaronésia. Vou falar agora um bocado sobre a problemática geral deste problema, que é um problema global e um problema de nós todos. Quando estabeleci este grupo de investigação na Ilha da Madeira, a nossa principal motivação foi investigar a biodiversidade, as pressões que a afetam, a biodiversidade marinha, e preocupar-nos com a sua conservação. Como sabem, existem uma série de ameaças a esta biodiversidade marinha. A principal ameaça é hoje em dia considerada como a destruição de habitats. Temos aqui um exemplo de uma ilha artificial, mas poderia estar, por exemplo, uma marina, um hotel, um túnel, uma estrada. Esta destruição de habitats tem sido uma grande ameaça à biodiversidade marinha e também terrestre. As espécies invasoras são um problema global e também já é considerada como uma das maiores causas de perda de biodiversidade a nível global. Vamos falar mais disso daqui a pouco. A sobreexploração, a sobrepesca, por exemplo, é também considerada uma grande ameaça.
Mais recentemente, a questão do lixo marinho é uma problemática muito atual. Tem havido a nível europeu uma série de iniciativas para combater este problema, a sua monitorização, a sua detecção, e todos nós conhecemos imagens emblemáticas de tartarugas, de focas presas, por exemplo, em materiais de pesca, por exemplo. Até é um problema também que já começa a afetar a biodiversidade marinha. Mas se calhar a ameaça mais importante são as alterações climáticas. Embora algumas pessoas conhecidas deste planeta não concordem com as alterações climáticas, tinha aqui uma pequena animação de um colega nosso finlandês que eu gostava de partilhar convosco, alguns já conhecem, aqui vemos cada uma destas barras significa, é um país, e já a temperatura anual do ar nos últimos 100 anos, são dados da NASA. E vem aqui cada uma destas, isto é um gradiente de cor, e as cores vão ficando cada vez mais quentes, cada vez mais vermelhas. E aqui no canto superior direito vemos a tendência global das alterações climáticas, do aumento da temperatura nos últimos 100 anos. E é impressionante como é uma imagem visual de facto que as alterações climáticas estão mesmo a acontecer e não é uma fantasia. O que é uma espécie não indígena, uma espécie exótica? Temos aqui alguns sinónimos, alguma terminologia que tem surgido na literatura. Alguns exemplos, há mais: exótico, introduzido, não nativo, alienígena, invasora, espécie não indígena e há mais. Eu pessoalmente gosto mais da espécie não indígena porque é uma terminologia mais ampla e mais geral. Uma espécie não indígena é uma espécie que se moveu para fora do seu habitat natural, via ação humana, ação antropogénica, independentemente do seu eventual impacto nos ecossistemas. O processo de invasão é um processo relativamente simples, que tem várias etapas. Temos aqui um exemplo, há primeiro um transporte, vamos pensar, por exemplo, no que acontece com uma embarcação, com um barco, num casco do navio, por exemplo, e uma espécie pode introduzir-se ou pode morrer, não é? Se consegue introduzir, passamos à fase seguinte. A fase seguinte é o seu estabelecimento, se ela encontra ou não condições propícias a que se desenvolvam, pode falhar ou não. Se conseguir estabelecer, a fase seguinte será ou permanecer localizada de forma local, que muitas vezes acontece, ou então espalhar-se, não é? Aumentar a sua área geográfica. E depois temos a última fase, que é o impacto, que pode ser maior ou menor. Portanto, estas invasões marinhas têm crescido exponencialmente nos últimos anos, têm consequências e impactos ecológicos e também económicos, podem alterar os ecossistemas através de competição, através de competição com espécies nativas, e podem, por isso, também modificar os ecossistemas. Vou aqui enumerar uma série de vetores que são importantes para a introdução de espécies não indígenas. Há mais de 30 vetores identificados. Eu hoje só vos vou falar 9 ou 10 vetores que considero os mais importantes. O mais importante de todos é, de facto, o tráfego marítimo. Aqui vemos uma imagem de uma publicação de 2010 de Calusa, em que é impressionante esta complexa rede de tráfego. Isto aqui só diz respeito a navios de carga. E também vemos aqui um gradiente de cor, o amarelo é a zona onde tem mais tráfego marítimo. E vemos que a zona do canal do Panamá, a zona do canal de Suez, são as zonas em que há mais tráfego. Portanto, é uma rede muito complexa e que também contribui para a introdução de espécies não indígenas. Dentro deste vetor do tráfego marítimo temos dois subvetores, que é a questão do biofouling, que são todas as espécies que vêm encrustadas aos cascos dos navios, e temos também as águas de lastro, que são, no fundo, os navios utilizam lastro, ou seja, peso, para compensar quando deixam carga num porto. Portanto, deixam carga num porto, depois têm que compensar esse peso com água. Os navios têm um sistema complexo de bombas em que injetam água, grandes quantidades de água nestes tanques, e depois, quando vão para um outro porto, têm que descarregar essa água. Estamos a falar de toneladas e toneladas de água, e como sabem, essa água tem uma série de organismos planctónicos e que podem depois causar uma invasão biológica.
Um pequeno slide só para uma pequena provocação. Os portugueses e os espanhóis, provavelmente no século XV, começaram a contribuir para esta dispersão de espécies no globo, através das suas, da época dos descobrimentos, da exploração. Na altura não havia águas de lastro, mas as caravelas muitas vezes utilizavam rochas do intertidal e das praias. Essas rochas continham também pequenas comunidades de algas, pequenas comunidades de organismos associados a essas algas, e é muito possível, isto não existe prova científica, mas é muito possível que também tenham contribuído para esta dispersão de organismos no mundo. Um outro vetor é a aquacultura, não só através da introdução das espécies que são cultivadas, mas também dos organismos que estão associados a esta espécie, nomeadamente os patogénios, os parasitas. Também é um vetor muito conhecido a nível global da introdução de espécies. Portanto, a aquariofilia é também conhecido como um vetor de introdução, porque depois já podem acontecer acidentes, principalmente na lavagem dos tanques. E, por exemplo, em Monte Carlo houve uma alga que foi introduzida no Mediterrâneo, a Caulerpa taxifolia, através de um acidente num aquário. Portanto, é também um vetor de introdução que causa algum alarme. As plataformas petrolíferas, aqui nas Canárias, por exemplo, tem sido um problema. Nós na Madeira, por exemplo, ainda não temos este problema, mas isto é uma plataforma flutuante muito grande e é como quase um recife artificial que é transportado de outras zonas do globo muito lentamente. Para além de ter incrustações, portanto, na própria estrutura, também pode trazer consigo todo um ecossistema, nomeadamente peixes. Os canais não são bem um vetor, mas são uma passagem, não é? Aqui temos os canais principais de todo o mundo, temos o Panamá, temos aqui o canal de Kiel, que liga o Báltico ao Mar do Norte, e também o canal de Suez. Portanto, são passagens de grandes mercadorias e também de espécies. Só para vos dar aqui um exemplo de um estudo que eu fiz, na altura que fiz um pós-doc nos Estados Unidos, encontramos um molusco, que é esta Anomia peruviana, portanto, no lado atlântico do canal do Panamá, e é uma espécie nativa de toda a costa oeste dos Estados Unidos e América Central. E nós fizemos um pequeno teste no canal do Panamá. Sabíamos que o período de trânsito do canal eram cerca de 8 horas, e o canal do Panamá tem uma barreira de água doce, e então sujeitámos estes organismos a mais do que 8 horas desta água doce, e os organismos sobreviveram, o que prova que de facto conseguem ultrapassar este canal, e é possível haver uma translocação de espécies de um lado do canal para o outro. Este é um vetor menos conhecido, é um vetor que eu também pessoalmente não conhecia, mas comecei a conhecer quando fui trabalhar para os Estados Unidos. É mais problemático naquela zona, mas é a indústria do isco vivo. No estado do Maine, aqui nesta zona dos Estados Unidos, há uma indústria de isco vivo em que os apanhadores vão para a praia e apanham estas minhocas, que são depois utilizadas para a pesca. O que acontece é que estas minhocas são transportadas em caixas com algas, e estas algas no fundo providenciam um certo habitat ali úmido para que as minhocas se mantenham vivas, e o problema é que os pescadores, depois de utilizarem as minhocas, descartam as algas para o ambiente, para o mar, e aqui há uma série de organismos associados a estas algas, pequenos crustáceos, pequenas esponjas e briozoários, que também são introduzidas no ecossistema, e temos aqui também um vetor de introdução que pode ser problemático. A própria investigação, nós, como cientistas, também temos responsabilidade, e embora eu goste de estudar o tema das espécies invasoras, se estou na Madeira não vou trabalhar, não vou fazer experiências com espécies que não existem na Madeira, não vou importar, por exemplo, um peixe-leão das Caraíbas para a Madeira para depois causar um acidente. Portanto, nós, como investigadores, também temos que ter algum cuidado em não introduzir espécies. E depois, mais recentemente, há um vetor de introdução inimaginável que ninguém pensava, que é a questão do lixo marinho. Estas imagens são muito conhecidas, têm a ver com o tsunami que ocorreu no Japão em 2011. São muito impactantes. Portanto, foi um terremoto brutal, 6 minutos de destruição, ondas de mais de 30 metros, 15 mil mortos, 2.600 desaparecidos, 6 mil feridos e bilhões de dólares em prejuízo para a economia japonesa. Qual é que é a possível relação entre este tsunami e a proliferação de espécies invasoras?
A resposta surgiu uma bola de futebol de um miúdo japonês que surgiu no Alasca em 2012, um ano depois do tsunami. Portanto, fez uma viagem de 5.000 km no Pacífico e chegou ao Alasca com uma série de organismos a viver nesta bola, a habitar esta bola, nomeadamente macroalgas, percebes, cracas e alguns organismos também associados. A comunidade científica nos Estados Unidos começou a ficar preocupada porque chegou uma bola de futebol, podiam chegar novos objetos vindos do Japão. E foi isso que aconteceu. Chegou uma Harley Davidson, uma moto, com uma matrícula japonesa dentro de um contentor. Esse contentor também continha uma série de espécies vivas e viáveis que foram introduzidas, apareceram na British Columbia em maio de 2012. Aqui temos também um barco de pesca cheio de cracas que vieram, percorreram esta viagem. Esta Harley Davidson agora está no Museu Americano em Milwaukee, no Museu da Harley Davidson, que fez esta viagem de mais de 5.000 km. Chegou depois um pontão de uma marina com mais de 20 metros de comprimento, que também continha uma matrícula japonesa com mais de 6 metros de altura, que também continha um inteiro ecossistema de macroalgas, de crustáceos, de briozoários, de esponjas, uma série de organismos viáveis que percorreram esta viagem. E ainda hoje em dia, estes anos passaram, ainda chegam objetos. Portanto, isto é um problema que só se começou a pensar depois de 2011 e agora já é considerado um vetor de introdução de espécies não indígenas. Aqui também mais um exemplo, uma pequena traineira, um barco de pesca japonês que vinha a meia água e que também trouxe peixe na ré do barco, na parte de trás do barco, e que chegou também, se não me engano, a Oregon, nos Estados Unidos. Portanto, e o impacto destas introduções ainda não é muito conhecido, mas há uma série de assinalamentos de espécies que vieram à boleia destes objetos e percorreram estes 5.000 km. Portanto, esta descoberta foi capa da revista Science, em 2017, dos nossos colegas americanos, e é de facto um vetor de introdução de espécies não indígenas. Nós todos conhecemos estas imagens. Portanto, o lixo marinho, por um lado, afeta a vida marinha diretamente através de aprisionamentos, por exemplo, mas também já é um vetor de introdução de espécies não indígenas e já está a intensificar esta dispersão de espécies não indígenas. Nós, na Madeira, por causa deste problema, começámos a fazer um pequeno projeto, colaborando com empresas marítimo-turísticas que trabalham com golfinhos, que fazem whale watching, que fazem bird watching, que fazem mergulho, e fizemos um projeto muito simples em que falámos com as empresas e pedimos para elas fazerem uma tarefa muito simples. Sempre que encontrarem um objeto flutuante na água, têm que marcar a coordenada GPS, têm que tirar uma fotografia e têm que trazer o objeto para o nosso laboratório. Nós no nosso laboratório depois medimos o objeto, fazemos uma amostragem para saber que tipo de espécies é que estão no fundo a habitar estes destroços, este lixo, pesamos e tentamos perceber até que ponto é que há espécies que vêm à boleia de outras paragens. Isto tem sido uma abordagem oportunística, não tem sido um projeto muito direcionado, mas só para vos dar aqui um pequeno exemplo, nos últimos anos temos cerca de 71 objetos. Temos objetos no fundo, objetos na praia e objetos que flutuam. E há abundâncias diferentes, obviamente. Esta zona sul é a zona com mais objetos porque é a zona onde as marítimo-turísticas atuam. Mas, de qualquer forma, isto são pequenos exemplos de objetos, pequenas garrafas, materiais de pesca, boias, mais boias, material científico também, enfim, temos encontrado um pouco de tudo. Identificámos cerca de 130 taxa e foi dividido, claro, entre os 3 tipos de habitats, portanto, flutuante no fundo e o lixo que dá à praia. Aqui os briozoários, por exemplo, muito presentes em tudo o que está no fundo. Em termos de objetos flutuantes, são mais algas e também moluscos. Enfim, temos uma série de taxa que foram encontrados nestes objetos. Mais importante do que isso é que há uma percentagem dessas espécies que são NIS, que são espécies não indígenas. Temos aqui, a percentagem não é muito alta, nos objetos que foram encontrados a flutuar, 13% foram considerados e foram catalogados como espécies não indígenas, nos do fundo 10% e nos objetos que dão à praia 7%.
O que significa é uma percentagem baixa, mas é uma percentagem suficiente para dizer que, de facto, este problema do lixo que flutua, e não só, é também um vetor de introdução de espécies não indígenas. Nós, a colaborar com os nossos colegas do Observatório Oceânico da Madeira, que fazem oceanografia física, eles fizeram um modelo matemático com os nossos dados, ou seja, demos as coordenadas GPS e o peso dos objetos, e eles fizeram aqui um modelo matemático que tem a ver com as correntes e fizeram uma espécie de backtrack no tempo. A imagem não é muito boa, mas aqui vê-se de onde é que estas partículas vêm em 2 anos, e a maior parte destas partículas, ou deste lixo, vem desta zona dos Estados Unidos, da costa este dos Estados Unidos da América, mas também aqui da zona do Golfo de Biscaia. Atenção, isto aqui estamos só a falar dos objetos que vão dar à Madeira, mas a Madeira também exporta, com certeza, lixo. Portanto, isto é um problema global, não é um problema dos outros. Mas é só para vos poder dar uma ideia daquilo que estamos a fazer lá no nosso grupo de investigação. Já terminando mais caminhando para o final da apresentação, alguns exemplos de espécies invasoras muito conhecidas, as mais conhecidas, portanto, a Caulerpa taxifolia, que falei há pouco, é conhecida pela Killer Algae, foi uma espécie que foi introduzida no Mediterrâneo nos anos 80, através de um acidente, como disse, na aquariofilia, e depois dispersou-se pelo Mediterrâneo, provavelmente através do fouling, nas incrustações dos barcos, sobretudo barcos de embarcações de recreio. Ela compete com as espécies nativas locais e muda completamente o ecossistema, e já se gastaram muitos milhões de dólares a tentar erradicar esta espécie, em alguns casos com sucesso, como nos Estados Unidos, num porto na Califórnia foi possível erradicar esta alga, mas noutros sítios tem sido muito complicado erradicar esta alga. O Ctenóforo Meniopsis lady é também muito conhecido, é uma espécie ali que foi introduzida principalmente ali na zona do Mediterrâneo também, através de águas de lastro. O mexilhão zebra, que também é muito conhecido, nativo da zona do Mar Negro, foi introduzido através de ballast water e fouling também na zona dos grandes lagos aqui e também no Báltico. O caranguejo, o Carcinus meenas, o caranguejo europeu, ocorre na Europa. Por acaso temos registros de pessoas a pescar na Madeira com esta espécie, portanto, a usar esta espécie como isco vivo. Esta espécie não existe na Madeira, só existe no continente europeu, mas já fui visto pescadores a pescar na Madeira com esta espécie. E também é muito abundante nos Estados Unidos, quer na costa oeste, quer na costa este. E uma das espécies mais emblemáticas é o peixe-leão, que é uma espécie muito bonita, que portanto, é oriunda do Indo-Pacífico e já invadiu a costa este dos Estados Unidos. Já foi, por exemplo, visto na Bermuda, as Caraíbas, também no Mediterrâneo, e provavelmente o vetor é a aquariofilia. Ok, quase a terminar. Como podemos ver, quando uma espécie invasora se estabelece no meio marinho, é muito difícil erradicá-la. Portanto, a solução é difícil, mas a solução passa pela prevenção e passa pelo apoio legal, pelas questões legais de toda esta questão. Esta é uma imagem que eu fiz hoje de manhã, tirei do Google hoje de manhã, e é fácil comprarmos um lionfish pela internet. Custa $34, pode-se comprar online. Portanto, é possível comprarmos um lionfish e outro tipo de espécies para a aquariofilia. Portanto, tem que haver, nós no futuro temos que ter um maior cuidado neste tipo de coisas, tem que haver legislação para combater este tipo de atitude, tem que haver um esforço maior na literacia dos oceanos, temos que ir às escolas, falar com as crianças, fazer palestras desta natureza e tentar explicar às pessoas, ao público em geral, aos stakeholders e aos políticos, aos decisores políticos, que isto é um problema. Nós somos investigadores, o nosso papel não é tomar decisões, mas o nosso papel é informar a decisão política, e então os decisores políticos têm que tomar decisões apropriadas. Depois há estratégias como a Diretiva Quadro para a Estratégia Marinha, que é um organismo legal. Basicamente, esta diretiva é uma imposição da Comissão Europeia que diz que os Estados-membros têm que tomar medidas para monitorizar as suas águas e para as suas águas estarem em bom estado ambiental. E então há uma série de indicadores, de descritores, nomeadamente a biodiversidade, o lixo marinho, as espécies não indígenas,
em que os Estados-membros têm que tomar medidas para combater problemas associados a estes descritores. E as espécies não indígenas fazem parte desta diretiva quadro e é um organismo legal, é uma forma também de nós nos consciencializarmos e também tomarmos medidas para este problema. Finalmente, o meu último slide, a investigação. O papel da investigação em, novamente, informar a decisão política e as pessoas em geral. Portanto, tem que haver mais investigação em novas ferramentas de detecção e de identificação de espécies não indígenas, nomeadamente ferramentas moleculares e também ferramentas de modelação matemática para poder perceber o que é que poderá acontecer se uma espécie A introduzir um habitat ou uma zona geográfica Y. Tem havido, nos últimos anos, mais estudos sobre a interação entre as alterações climáticas e as espécies não indígenas. Nós temos visto isso nas Canárias, temos visto isso através do projeto MIMAR, na Madeira, por exemplo. Temos cada vez visto mais espécies que têm vindo a invadir, entre aspas, as nossas águas via o aquecimento das águas. Isto é cada vez mais frequente, mas temos que focar a nossa investigação neste problema e tentar perceber melhor qual é que é esta interação entre as alterações climáticas e as invasões marinhas. E também, em minha opinião, tem que haver mais estudos em impacto. Qual é que é o real impacto de uma espécie não indígena quando é introduzida numa área? Nós, por exemplo, na Madeira temos feito uma série de inventariação de espécies não indígenas, mas o real impacto ainda não é muito conhecido. Tem que haver mais estudos nesta área. E com isto termino, agradecer ao meu grupo. Isto não é um trabalho de uma pessoa só, temos muitos projetos nesta área, mas sem estas pessoas que aqui vêm, o trabalho nesta área não era possível. Muito obrigado. Hemos pensado que sería interesante abrir un turno de preguntas y comentarios para que esto no sea solamente un acto de ida, sino también de vuelta. Entonces queremos saber, tenemos un micro por ahí, queremos saber pues si tenéis dudas, tenéis comentarios acerca de la conferencia de Joao, se lo podéis preguntar. Claro, estoy disponible. ¿Me entiendes perfectamente? Claro, sí. Vale. Vale. Muchas gracias por la presentación. De nada. Muy ilustrativa y además tocando los puntos clave. Gracias. Mira, yo quería añadir una experiencia personal que a lo mejor parte de la audiencia la conocen o no, y es relacionado con el tema de los organismos que se cultivan en los acuarios. Y es que además de los bichos grandes que se ven, hay los que no se ven, claro, y que son los microscópicos. Y por el tema del trabajo que estoy realizando, me han contactado muchos acuaristas de España que les crece el Ostreopsis en los acuarios. Y yo les digo, ¿y de dónde os ha venido el Ostreopsis? Porque a lo mejor lo están cultivando en el centro de la península con agua artificial. Y les dije, hombre, si ponéis agua con sal, ¿cómo os va a salir un Ostreopsis? Y entonces me dijeron, no, es que también compramos las piedras, lo que llaman la roca viva, sí, para crear el microcosmos que luego pues facilita el crecimiento de los corales que tienen en los acuarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, claro, me quedé muy sorprendida porque pensé, madre mía, la que estamos armando, transportando organismos de aquí a allá. Y les dije, sobre todo, bueno, los que viven cerca del mar, nada de tirar el agua del acuario a la costa, evidentemente. En agua dulce es más fácil limpiar con lejía y todo esto, pero el problema que tienen es que luego los acuarios se les ensucian con el Ostreopsis, ¿no? Pero bueno, es una reflexión, un dato, sí, gracias, más añadir porque, bueno, esto se nos complica, me parece, se nos complica mucho. Gracias por tu comentario, es verdad. Nosotros nuestro grupo no tiene mucha experiencia con Ostreopsis, pero hay un grupo en Madeira de Manfred. Por eso. Que trabaja con esto, es
es un buen comentario, gracias. Sí, y luego me ha hecho reflexionar también la imagen que has añadido, que has puesto sobre lo del Atlantic Gyre y la circulación de los debris, porque también hay otra problemática que es la de los sargassum, que está invadiendo costas del Caribe, sobre todo, y también el este de África, de Senegal, etcétera, y esta relación, ¿no?, de los movimientos de las masas de agua a nivel planetario, cómo participan, ¿no?, de alguna manera interaccionan con todas nuestras actividades, ¿no? En este caso Sí, las basuras, los sargazos, como el jellyfish también, todo esto está, las grandes masas, es verdad. Vale, y entonces, vosotros, esto es una pregunta, vosotros en vuestros estudios que realizáis, ¿trabajáis también con investigadores o con otras disciplinas, como por ejemplo la oceanografía física, que puede contribuir a poder comprender dinámicas de estas? Colaboramos con el grupo de Rui Caldera, que trabaja en el Observatorio Oceánico de Madeira, que es un oceanógrafo físico, y el grupo de él ha desarrollado este modelo de oceanografía que hace este backtrack, que está añadiendo nuevas cosas, pero no está optimizado. Pero no hemos publicado este trabajo, pero tenemos colaborado con ello para esto. Porque cada vez más creo que tenemos que abordar de manera multidisciplinar, porque si no... Es fundamental. Gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay nada más, lo que hacemos es un coffee break. Luego tenemos una serie de conferencias que queremos convertir en debate y en intercambio de ideas, a ver si es posible hacerlos más participativos y que podamos ahí intercambiar, que parezcamos un poco de letras puras en vez de ciencias y podamos hablar e intercambiar ideas sin ningún tipo de vergüenza ni cortapisa. Nos vemos ahora. Muchas gracias. Gracias.